Olá, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos no nosso programa Luz, Bíblia e Reflexão para meditarmos na Palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos é o versículo de número 4 do Salmo de número 23, um texto bem conhecido. Diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi, um pastor de ovelhas, expressa o entendimento de que ele também era uma ovelha nas mãos de Deus. Ele experimentava o amparo, o cuidado de Deus em cada momento da sua vida e ele tinha uma certeza, a certeza de que Deus estava com ele, passasse ele pelos momentos que tivesse que passar. Você tem a certeza de que Deus está com você? Às vezes, vez por outra, nós ouvimos alguém falando: eu senti a presença de Deus. Outras vezes vemos até publicações, pessoas aí falando que pularam, que tiveram êxtase e o cabelo do braço, o cabelo arrepiou e falaram assim, sentiram a presença de Deus. Talvez você mesmo já tenha escutado algum testemunho, uma pessoa comentando de alguma experiência que ela teve com Deus, e ela falando como e o quanto ela sentiu a presença de Deus. E talvez você olhe para você mesmo, para a sua história, para as suas experiências e pense com você: olha, eu nunca senti a presença de Deus, Deus nunca falou comigo, será realmente que Deus está comigo? E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos o entendimento de que a presença de Deus, a segurança da presença de Deus, não é algo necessariamente que nós temos que sentir. A nossa segurança de que Deus está presente é baseado na palavra de Deus. Nós encontramos textos em que o autor sagrado ele diz: Senhor, esteja comigo, que a tua presença não se afaste de mim. Certa vez Moisés disse isso. Ele pediu: Senhor, olha, se a tua presença não for conosco, com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Em outros momentos, Deus mesmo disse que estaria com o seu povo. Jesus, ele disse aos discípulos: olha, estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, a segurança que nós temos de que Deus está presente na nossa vida vem toda ela da palavra de Deus, da inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, ela não falha, ela não erra, ela é verdadeira e nós podemos confiar nela. Então a palavra nos ensina no Salmo de número 23, verso de número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Às vezes nós queremos associar a presença de Deus com os momentos bons na nossa vida. Então, se nós estamos vivendo momentos felizes, momentos tranquilos, Deus está presente. Não é assim que nós olhamos no texto. O texto, Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Já reparou que são nos momentos difíceis da vida que às vezes nós nos permitimos pensar: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus está longe de mim. Mas aqui, nesse versículo 4 do Salmo 23, Davi está dizendo: no momento mais difícil da minha vida, quando eu passei no vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. E aí ele diz, ratificando a confiança dele na presença de Deus e que Deus está presente na vida dele, ele diz: porque tu estás comigo, eu não temerei mal nenhum. Quando o medo chegar, não permita que o medo traga dúvida e confusão na sua mente, no seu coração, a respeito da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus está na vida daquele que confia em Jesus como Senhor e Salvador. A presença de Deus está na vida daquele que confiou que Jesus morreu na cruz para a sua salvação. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, porque Deus está perto daquele que o busca. A palavra de Deus assim nos ensina e nós confiamos. Jesus também falou que ele não deixaria os discípulos dele órfãos, mas enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele completa dizendo: para que esteja para sempre convosco. Então nós não estamos sozinhos. Deus está presente na nossa vida. Nós precisamos confiar nisso.
a despeito de qualquer circunstância que nós passemos, que a nossa confiança esteja na palavra de Deus, que nos garante que Deus está presente na nossa vida. Então, ainda que alguém possa ter uma experiência com Deus, um quebrantamento, ainda que possa acontecer determinadas experiências, como alguém fala, meu cabelo do braço arrepiou, pode ser outras coisas também, e sem nada a ver, pode não ter nada a ver com a presença de Deus, mas vamos admitir que haja experiências nesse sentido, que alguém tenha uma experiência. Isso não é determinante para que seja um termômetro para que possamos julgar se temos a presença de Deus ou não. Deus não rejeita aquele que o busca, Deus está perto daquele que confia nele, Deus está ligado, unido. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós estamos ligados a Jesus Cristo, por meio da fé, confiando na obra dele para a nossa salvação, o amor de Deus está sobre nós, estamos ligados a Deus e nada pode nos separar disso. Então não tenha medo, não associe a presença de Deus ou estar na presença de Deus em sentir, ter alguma experiência sensorial a respeito da presença de Deus. E aí ele diz, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É a palavra de Deus, é a presença de Deus que traz consolo, que traz renovo, que traz força, que traz cuidado para aquela ovelha que está ferida, para aquela ovelha que está entristecida, para aquela ovelha que está enfraquecida. Deus tem remédio para cada ovelha dele. Então, não sei como você está, talvez sentindo aí que Deus está longe, imaginando que precisa sentir a presença de Deus para se sentir seguro, mas eu quero te desafiar a ouvir essa palavra e a segurar essa palavra na sua mente e no seu coração e confiar que a presença de Deus está conosco por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Da próxima vez que você se sentir tentado a duvidar da presença de Deus, que você lembre de textos como esse, que você lembre da palavra, quando Deus mesmo diz que estaria conosco todos os dias até o fim. Então, Ele está presente com aquele que confia nele. Continue confiando, continue descansando, experimentando o consolo, a força, o renovo que vem do Senhor, da palavra de Deus, porque seja qual for a situação, Ele se faz presente na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.